E aí, galera, beleza? Bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais incríveis já contadas. Não é só um jogo, não. É uma verdadeira ópera do Velho Oeste sobre família, traição e o preço que se paga pela redenção. Se prepara porque hoje a gente desvenda a saga de Red Dead Redemption 2. Para começar, vamos com a pergunta que é o coração de tudo isso. O que rola quando um bando de foras da lei, que se enxerga como a família, decide seguir um líder super carismático direto pro precipício? Pois é, essa é a história da gangue Van der Linde. Pensa no cenário. Estamos em 1899. O mundo do Velho Oeste, aquele que a gente conhece dos filmes, tá morrendo. A civilização tá chegando com tudo e pra gangue Van der Linde, isso significa só uma coisa: o cerco tá fechando. Depois de um assalto que deu muito, mas muito errado em Blackwater, eles deixam de ser lendas para virar fugitivos. E olha, essa galera se mudava mais que artista de circo, sério mesmo. Eles fogem do desastre em Blackwater, passam um frio absurdo nas montanhas de Coulter e, finalmente, montam um acampamento em Horseshoe Overlook. Ali, por um momento, parece que dá para respirar aliviado. Só que essa paz era pura ilusão. E no meio desse furacão todo, tinha ele, Dutch Van der Linde, o líder, com o papo de sempre. Era o mantra dele: tenham fé, eu tenho um plano, e a grande promessa de uma vida perfeita no Tahiti. Esse sonho era o que mantia todo mundo junto, mesmo com o mundo caindo aos pedaços em volta deles. Bom, é aqui que o caldo começa a entornar de verdade. Toda aquela esperança era tipo um castelo de cartas, e a realidade estava vindo com um vendaval para derrubar tudo. Pressionado, o Dutch começa a mudar. Os planos dele ficam cada vez mais arriscados, mais desesperados e, para ser sincero, cada vez mais sem noção. E a primeira rachadura feia nessa estrutura aparece aqui. O Sean Maguire, aquele irlandês super gente boa, cheio de piada, é morto numa emboscada em Rhodes. Foi um choque, sabe? Foi o momento em que todo mundo percebeu que eles não eram invencíveis. E se a morte do Sean foi uma rachadura, o assalto ao banco em St. Denis foi o terremoto que botou tudo abaixo. O Hosea, que era basicamente a consciência do Dutch, a voz da razão, é executado na frente de todo mundo. E no meio da confusão, o jovem Lenny, que tinha um futuro brilhante, também morre. Foi um desastre total. Agora, olha só que doideira. O resultado daquele assalto dividiu a gangue em 3. O Joe Marston foi preso. O Dutch e a galera mais próxima dele naufragaram e foram parar numa ilha chamada Guarma. E o resto da gangue, bom, se espalhou. Cada um por si. A família tinha acabado de vez. Depois de todo o caos, a história vira a câmera e foca de vez no nosso protagonista, o Arthur Morgan. É nesse ponto que a jornada de fora da lei, a jornada externa, se transforma numa jornada interna, de um homem encarando a própria vida e o que ele vai deixar para trás. E o que dispara essa mudança toda é um diagnóstico brutal. O Arthur descobre que está com tuberculose. Naquela época, em 1899, isso não era só uma doença, era uma sentença de morte com data marcada. Com o tempo acabando, o Arthur é forçado a olhar para a vida dele e questionar tudo que ele já fez. Então a gente chega no ponto central da jornada do Arthur. Ele fica completamente dividido. De um lado, tem a lealdade de uma vida inteira ao Dutch, o cara que criou ele. Do outro, uma vontade que não para de crescer de usar o pouco tempo que resta pra, sabe, fazer a coisa certa, tentar consertar alguns erros. Daqui pra frente, meu amigo, não tem mais volta. A paranoia do Dutch simplesmente explode. A desconfiança se espalha pelo acampamento que nem praga. E é nesse clima horrível que o verdadeiro vilão da história, aquele que estava agindo nas sombras, finalmente se revela. A verdade vem à tona do pior jeito possível. A gente descobre que o Micah Bell, o cara mais instável do grupo, era o informante dos Pinkertons o tempo todo. Pra quem não sabe, os Pinkertons eram tipo uma agência de detetives particular que agia como a lei na época. Era o Micah que ficava botando veneno no ouvido do Dutch, alimentando a paranoia dele e levando todo mundo pro buraco. Essa cena aqui é de partir o coração. O Arthur confronta o Dutch sobre a traição do Micah e a gangue é obrigada a escolher um lado. Ver caras como Javier e o Bill, que eram como irmãos, ficando contra o Arthur e o John, é a prova de que a família realmente tinha acabado ali. Com a gangue em pedaços e a vida indo embora, o Arthur tem só uma última missão. E não é sobre dinheiro, não é sobre fugir, é sobre redenção. Nos seus últimos suspiros, fraco pela doença e depois de uma luta brutal com o Micah, o Arthur usa o restinho de força que tem para garantir que o John Marston consiga escapar. Ele dá pro John a chance de ter uma vida, de ter uma família, a chance que ele nunca teve.
Ele morre de frente pro nascer do sol, um final poético para uma vida tão violenta. Então, o tempo passa. 8 longos anos. A poeira baixou e a história agora segue o John Marston, que tá lá, tentando construir uma vida honesta com a família. Mas a gente sabe, né? O passado sempre volta pra cobrar a conta. Com a ajuda dos velhos amigos, a Sadie Adler e o Charles Smith, o John parte para uma última cavalgada. Mas não é por dinheiro, é por vingança. O objetivo é um só: achar o Micah Bell no topo de uma montanha congelada e fazer ele pagar por tudo. E bem no meio da briga final, uma reviravolta que ninguém esperava. Quem aparece do lado do Micah? Ele mesmo, Dutch Van der Linde. Naquele momento, você não sabe mais o que é lealdade, o que é traição, tudo se mistura. Num impasse super tenso, o Dutch, depois de pensar por um segundo, atira. Mas ele não atira no John, ele atira no Micah. Chocante! Ele dá a chance pro John terminar o serviço. E depois, ele só vira as costas e vai embora, em silêncio, sem dizer uma única palavra. Com a vingança completa e o dinheiro de Blackwater recuperado, o John finalmente quita as dívidas e constrói a vida dele no rancho. A cena final, com ele no túmulo do Arthur dizendo essa frase, fecha o ciclo perfeitamente. A redenção do Arthur foi, no fim das contas, a vida do John. Ufa! Que jornada, hein? Red Dead Redemption 2 é muito mais que uma história de bandido. É uma baita reflexão sobre lealdade, sobre como a gente pode ser cego por quem a gente admira e se a redenção é mesmo possível no final. É uma daquelas histórias que ficam com a gente pra sempre. E aí, se você curtiu essa análise, essa viagem pela história, não esquece de seguir o canal Mais Play para não perder as próximas. Já ativa o sininho aí para receber a notificação e ficar por dentro de tudo. Valeu demais, pessoal, e a gente se vê na próxima.